Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Christopher e nós temos que voltar à essência. Pois é, esse é o tema que nós vamos conversar hoje, voltar à essência, voltando à essência. E a gente sempre ouve muito ministrações, né, tem o louvor da minha vida praticamente, que eu cantei por muito tempo, aprendi a tocar e não parei de tocar nunca mais, do David Keelan, né, a essência da adoração. Quando a gente fala de voltando à essência, a gente pode conversar sobre muita coisa, falar sobre N questões sobre isso, mas o que eu quero conversar com você em específico hoje é algo que a Bíblia fala sobre a importância do passado, porque sim, a gente compreende que com Jesus o nosso passado ele é apagado e jogado no mar de esquecimento, né? O nosso passado ruim, nosso passado pecaminoso, mas existe também uma questão que a própria palavra ela sempre fala a importância que o passado tem. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos conversar também sobre algumas coisas que eu tenho visto Deus, o Espírito Santo, trazer para muito mais pessoas sobre essa questão. Mas o ponto aqui que nós vamos começar primeiro não é nem direto na Bíblia. A Bíblia a gente vai passar ainda. Mais recentemente eu assisti um filme que eu não lembro um filme que eu assisti recentemente, que tá dando o que falar, que é o Fera do Mar. Pois é, aí você pensa assim, tá, o que tem a ver com o que a gente vai conversar? Eu sempre fui muito ministrado por animação, ou por qualquer filme, dependendo do filme, o Espírito Santo fala comigo ali, eu sou tomado por ele começa a falar comigo, e não foi diferente com essa animação que acabou de sair na Netflix. Mas assim, eu já vou avisando, tem spoiler aqui porque eu vou falar do final, então se você não assistiu a animação, você quer assistir, então assiste primeiro, depois você vem ver o vídeo, ok? Mas, o que eu quero falar que me chamou muita atenção nesse filme e foi o que deu pontapé para mim continuar esse tema que já estava guardado para mim poder falar. No final do filme, uma das personagens principais, a menininha, ela tem o livro onde conta as histórias de como que começou a guerra entre os monstros marinhos e os seres humanos, e aí ela percebe que tudo aquilo era uma mentira, né? Era tudo uma história contada porque os monstros não eram da forma que eles viam. E aí o que acontece? Ela fala uma coisa muito importante, que foi ali aonde começou a puxar esse assunto pra mim muito mais forte, que ela diz assim: como será a história verdadeira do nosso passado? E aí aqui é onde entra, porque eles estavam lendo histórias que diziam algo que não era verdade, porque eles não conheciam, eles estavam a partir da verdade de alguém, de uma pessoa que trouxe uma verdade distorcida sobre os monstros por causa do medo. E aí eu quero trazer pra você a primeira passagem, que tá lá em Oséias 4:6, que vai dizer assim: meu povo está se destruindo porque não me conhece, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer e eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de Deus e eu me esquecerei de seus filhos. Aqui, né, tem outra versão que vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente conhece essa passagem. E quando eu vi aquela animação, essa cena me lembrou exatamente Oséias, porque uma sociedade estava ruindo, estava sendo extinta, que era a sociedade dos monstros, por causa da falta de conhecimento, porque ninguém parou para entender. E que se a gente for ver também, é muito parecida com a história de como treinar seu dragão. E o que eu quero trazer com isso, esse primeiro ponto, é que a essência que nós temos que voltar é a essência de conhecer a Deus verdadeiramente. E quando a gente fala de conhecer a Deus verdadeiramente, é muito mais do que só conhecer Deus teologicamente, né? Eu comprei um livro agora ali, a história da teologia cristã. Eu ainda tenho que começar a ler, porque é um livro grande. Eu tô terminando de ler outro. Eu não posso ler esse livro só por eu quero conhecer, né? Eu quero aumentar o meu intelecto, isso faz parte. Mas o meu intuito principal lendo esse livro e lendo a própria Bíblia é o que? É o conhecer do coração de Deus. Porque o conhecer aqui não tem a ver com conhecimento de intelecto, mas sim conhecimento de saber as características do coração de Deus, as características de Deus, para que elas possam impregnar em nós e a gente transmitir isso para as pessoas, porque isso é uma essência. A essência, ela é aquilo que tem dentro de algo e que floresce. Quando eu paro para falar, para lembrar sobre essência, eu sempre volto, né? Deus sempre me leva pro começo da minha vida cristã, pro começo de quando eu comecei a entender quem era Deus pra mim. A primeira vez que aqui no meu quarto eu me ajoelhei, abri a Bíblia e Deus falou comigo, sabe? Esse é o ponto que Deus ele quer levar a gente de novo, novamente. Por que eu falo novamente? Porque
tem vindo uma onda, mas é uma onda mesmo, uma onda do Espírito, onde muitos ministros de louvor, pastores, pessoas que já estão há anos andando, caminhando com Deus no seu ministério, e eles estão resgatando as coisas lá de trás. Ultimamente, né, Morada, uma das bandas cristãs mais conhecidas ultimamente aqui no Brasil, e eles lançaram um álbum inteiro chamado Lembre-se 80, onde eles repaginaram muitas músicas dos anos 80, e algumas delas eu até conheço porque a gente tocava na igreja que eu me converti, e são músicas antigas, tipo assim, muito antigas, né? Asaf Borba, Antônio Cirilo, sabe? São canções que eram da essência da igreja no começo, e isso está acontecendo cada vez mais pastores, ministros de louvor estão trazendo louvores, estão trazendo palavras, coisas que eram lá de trás, trazendo de volta. Por quê? Porque estão voltando à essência. Então tem voltado a essa essência, e isso me lembra também lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3 ou Apocalipse 2? Eu não lembro agora. Mas que diz: lembra-te de onde caístes, né? Aonde caístes. Então, lembrar da onde você veio, o que você fez, né? O que tem a ver o filme com a essência, com a palavra de Oséias sobre conhecimento, o que tudo isso se encaixa. Então eu quero ler mais uma passagem com você, Mateus 5, do 17 até o 18, vai dizer assim: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então aqui Jesus está sendo bem específico. Ei, eu não vim para falar que não tá mais valendo. Eu vim para cumprir tudo isso, e ainda falo que tem muita coisa para se cumprir. Tudo o que Jesus fala, tudo que Jesus ministra tem a ver com escrituras. E as escrituras que Jesus fala não são... Ainda não existia Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito ali, naquele momento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Colossenses, Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Todo o Novo Testamento estava sendo escrito naquele momento. Então o que Jesus ensinava? Qual era a essência que Jesus ensinava? Era o Antigo Testamento. Eram os profetas que vieram antes. Eram os reis que vieram antes. Então, o que eu quero trazer? O que o Espírito Santo tem conversado comigo há muito tempo isso já? A igreja tem que voltar para uma essência, e ela está começando a voltar. Ela está voltando para uma essência onde eu vejo muitos cortes de podcast, eu vejo muitas pregações onde tem sido falado que Deus está trazendo de novo o simples. Deus está trazendo de novo uma essência que foi perdida. Porque antes a maior preocupação da igreja era: nós temos que amar as pessoas, nós temos que adorar a Deus. E hoje, não digo que são todas as igrejas, não digo que são todas as pessoas, mas existem aqueles que estão olhando para estruturas, estão olhando para a luz, estão olhando para o som, estão olhando para a habilidade, estão olhando para um monte de coisa, mas não estão olhando para o que é essência. Essência é o que sobra quando não tem mais nada. Esses tempos eu tava no Instagram vendo ali os stories, e aí uma das influencers que eu sigo, ela falou bem assim: a forma de você saber o que é o teu relacionamento com Deus são duas formas. Se você tira o agradecimento e os pedidos, o que sobra é o teu relacionamento com Deus. E aí eu comecei a medir, comecei a pensar: cara, eu sempre agradeço a Deus na minha oração e sempre faço os meus pedidos, né? Os pedidos de oração. Eu oro pelas pessoas, eu peço pra algumas coisas pra mim. E de resto, se eu tiro isso, o que tem? Que a minha essência com Deus sempre foi o quê? Eu conversei com Ele. Eu sempre falei com Deus, e quando eu tô no meu quarto aqui conversando com Ele, eu rio, eu choro. A minha essência com Deus é isso, é simplicidade. A forma que eu adoro a Deus com o meu instrumento, a forma que eu adoro a Deus aqui no meu quarto, a forma que eu adoro a Deus na igreja, é a forma simples que Ele sempre me ensinou. E cada um tem a sua forma de adorar, tem a sua essência. Mas ultimamente a gente tem perdido a nossa essência, e eu falo que eu já perdi a minha essência. A minha essência já foi perdida e penei para poder recuperar ela. Por quê? Porque eu ouvia tantas coisas, eu ouvia tantas pessoas, e eu não buscava Deus por mim mesmo. Eu não buscava o Deus da palavra, eu buscava o Deus que os outros falavam. Eu buscava o Deus que eu poderia ouvir, mas que eu não precisava subir, que é o que o povo fez com Moisés. Fala tu, Moisés, com Deus para que nós não morramos. Vai você lá, Moisés, sobe, deixa a gente aqui embaixo, você ouve lá e você passa pra gente o que ele falou, tá bom? Eu cheguei por muito tempo a fazer isso. Eu não buscava Deus pelas minhas forças, eu não olhava assim e falava:
eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar a essência de Deus. E quando eu encontro a essência de Deus, eu encontro a minha essência. Por quê? Porque quando a gente busca Deus, quando a gente fala, Deus, eu quero conhecer todas as suas características, todos os seus pontos, eu quero saber como é o teu coração, eu quero saber o que te agrada, o que não te agrada, eu quero saber os detalhes do Senhor para minha vida. O que eu posso fazer que encaixe nos detalhes das suas características? É como se a gente colocasse um espelho e aí Deus mostra, você é imagem e semelhança minha, a tua essência é ser minha imagem e semelhança. E o que acontece? Hoje em dia a gente tem buscado muito. Eu falo a gente porque eu ainda estou no processo. Porque todas as coisas são processos. A gente passa por processos e processos eles nunca vão acabar. A palavra fala que nós, os santos, seremos aperfeiçoados até o último dia. Então a gente vai estar sempre em processo, sempre sendo tratado por Deus, construído por Ele. E aí o que acontece? Deus ele é muito específico. Ele fala, eu quero que você volte para a essência. Volta para aquele lugar, sabe? Aquele lugar que hoje em dia você não consegue mais acessar porque você levou muito a sério a palavra. Antes eu pensava como menino, agia como menino, mas hoje eu sou homem, eu penso como homem, eu ajo como homem. Mas você esqueceu que a sua essência e o seu espírito tem que ser de criança. Você amadurece, você cresce, mas você tem que continuar sendo dependente de Deus, sendo dependente do amor dele. E quanto mais a gente vai crescendo em estatura, em conhecimento, muitas vezes a gente esquece. A gente esquece disso e a gente começa a querer depender da nossa força. A gente olha e fala, Deus, eu não preciso mais depender do Senhor, porque eu já conheço de teologia, eu já conheço todos os maiores avivalistas, os maiores pregadores, evangelistas, pastores, já ouvi 300 mensagens diferentes, eu não preciso mais buscar o Senhor. Eu sei o que eu tenho que fazer. E é aí que mora o perigo. E a igreja entrou num ciclo como esse. E o que está acontecendo hoje em dia de Deus trazer a gente para uma essência, de novo, para uma essência de lá de trás, de anos atrás, sabe? É uma essência que eu falo anos atrás, mas não faz nem muitos anos, faz tipo 10 anos, gente. Não é tanto tempo. Porque a gente sabe que a tecnologia que veio, ela mudou muita coisa muito rápido. Então hoje as coisas elas não se mantêm, tudo é hype, em 10 minutos acaba, né? Todo mundo busca ter a nossa atenção por 30 segundos de um vídeo. E a gente não dá nem 10 segundos para Deus. A essência que Deus quer da gente de novo é uma essência de entrega total. De eu não tô lá no altar para poder me mostrar, mas sim para poder adorar a Deus e levar as pessoas para adorar. Eu não tô, servindo nas coisas para poder me mostrar para as pessoas. Eu não estou indo para casa de Deus para buscar bênçãos para mim. Eu tô indo pra casa de Deus pra me alimentar e alimentar os outros lá fora. Eu tô indo buscar a Deus porque eu sei que Ele vai usar e Ele quer usar a minha vida pra curar outras pessoas, pra discipular pessoas, pra ter discípulos, pra gerar algo em mim e não ficar só retendo. E essa é a essência que ela tá começando a voltar e não é algo cíclico, porque a gente sabe que no mundo as coisas são cíclicas. Como, por exemplo, a gente tem muita música agora que tem ar de anos 80, mas os anos 80 já passou, cara. E a gente tá aí nos anos 2000 já, 2020. E aí o que acontece? As coisas de lá de trás estão voltando. Mas o que Deus está fazendo é uma essência. Ele está fazendo a gente voltar para uma essência. E o que eu te convido hoje, nesse vídeo, é a gente buscar voltar para essa essência. Buscar voltar de onde a gente caiu. Conhecer a Deus para que a gente não pereça. E entender que tudo o que foi ensinado no Novo Testamento tem base no Antigo e não tem como a gente tirar uma coisa da outra, porque a Bíblia inteira ela aponta para uma só pessoa, para um só propósito. Não tem como você arrancar o Antigo Testamento e deixar só o Novo, porque o Novo Testamento ele complementa com o Antigo e o Antigo ele é aquilo que profetiza o Novo. Então o que Deus está falando para mim hoje, o que Deus está falando para você hoje, para nós como igreja, para nós como filhos dele, é volta para a essência. Volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Esse é o convite que ele está fazendo para você, é o convite que ele fez e ainda faz para mim, para que a gente não perca a essência da adoração dele, não perca a essência do amor de filho dele. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nessa reflexão que Deus trouxe. Se você sentiu de compartilhar com alguma pessoa, manda esse vídeo para alguém que você vê que algum tempo atrás perdeu a essência, mas Deus está trazendo de novo. E eu vejo você no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fui.